E aí, pessoas, bora lá então, última parte do sistema digestório. Nós já vimos então a digestão na boca, no estômago, o processo enzimático no duodeno, beleza? E agora nós veremos o quê? Agora nós veremos o processo de absorção e depois formação das fezes no intestino grosso e também o processo de regulação da digestão, beleza? Então vamos lá. Primeiro, a absorção ela acontece no jejum e íleo, tá? Essas partes são as partes finais ali do intestino, sendo que o jejum é a maior parte, como nós vimos anteriormente, tudo bem? E agora, o que era quimo passa a se chamar quilo. Portanto, o processo que acontece no intestino delgado nós chamamos de quilificação. Isso já caiu em prova, hein, velho? Beleza? No quilo estão os produtos finais da digestão que já estão prontos para ser absorvidos. Por isso, essa porção do intestino, ela tem especializações para poder manter uma maior superfície de contato com o alimento. E como que a gente pode fazer isso? Aumentando a superfície com dobras. Então, você tem grandes dobras, ou seja, são as dobras intestinais, que são essas daqui. Ó, essas daqui são as dobras. Perfeito? Aí, se você olhar nas dobras, você tem dobrinhas. Só que a gente não pode chamar de dobrinhas, né, velho? É biologia. Essas dobrinhas são as vilosidades. E as células que revestem a vilosidade, que formam a mucosa intestinal ali, beleza? Elas apresentam especializações que são chamadas de microvilosidades, que às vezes pode ser chamado de borda em escova, tudo bem? E aqui tem o lume do intestino quer dizer, o meio do intestino, joia? E aí os nutrientes, eles passam do lume pela célula intestinal e aí vai ou para os capilares sanguíneos, para chegar até o fígado e também as demais partes do organismo, ou pelos vasos linfáticos chamados de vasos lacticíferos, ou também chamado de lacteal, ou vasos lacteais, mas são vasos linfáticos. Perfeito? Então, os vasos lacticíferos, ou chamado de vaso lacteal, são os vasos linfáticos que estão nas vilosidades. Perfeito? Então, isso é importante a gente saber. Então, essas são algumas adaptações do jejum e do ilho. Agora, como e quem vai absorver o que nesse esquema aqui? Então, vamos lá. Os capilares sanguíneos são responsáveis pela absorção de aminoácidos, glicídios, água e sais minerais. Tudo bem? Então, os glicídios, tá? Os monossacarídeos, na verdade, aqui, nós temos primeiro a frutose, que vai ser transportada por um mecanismo de transporte facilitado, é uma difusão facilitada. Ela vai passar, atravessar a célula e vai chegar até o capilar sanguíneo. Tudo bem? A glicose e a galactose, tá? Elas passam por um processo symporte, beleza? Então aqui você tem um processo symporte que as duas passam simultaneamente para dentro da célula, mas com a presença do sódio. Tudo bem? Então vai passar symporte junto ao mesmo tempo ali. Vai ser a glicose e a galactose, ou a galactose juntamente com o sódio, ou uma ou outra. Tudo bem? E o controle do sódio aqui dentro é por através da bomba sódio-potássio, que consome ATP. Então, ou seja, mesmo para você absorver, você consome energia. Tudo bem? Agora, o que eu preciso que você saiba? Eu preciso que você saiba que nós temos as proteínas também. As proteínas, elas são degradadas em peptídeos menores. Esses peptídeos, então, eles são degradados em peptídeos pequenos,
Em aminoácidos, que é o que mais importa para nós aqui, deixa eu pegar uma outra corzinha, ó, os aminoácidos. Ficou uma bosta essa cor, deixa eu apagar. Ó, os aminoácidos, vou colocar um amarelo mais escuro. Os aminoácidos beleza? E podem ser peptídeos pequenos, como di ou tripeptídeos. Perfeito? Agora, normalmente, a absorção vai acontecer de aminoácidos. E, de uma forma mais rara, ou poucos casos, de peptídeos ou tripeptídeos e pequenos peptídeos. Mas como que eles são absorvidos, então, William Lopes, o Calvo? Eles são absorvidos da seguinte forma. Primeiro aqui, ele vai ser absorvido, não é? Por esse mecanismo aqui, que é um mecanismo também de cotransporte, com o sódio e entra o aminoácido. Perfeito? O sódio e o aminoácido, que vai seguir em diante e vai chegar até o fígado. Agora, aqui no diotripeptídeo, ele vai ter um sistema transportados com H+. Então, nesse transporte entra aqui o H+, juntamente, não é, o cotransporte com H+, juntamente com o dipeptídeo. Aí esse dipeptídeo depois vai chegar e vai entrar até no sangue. No caso dos peptídeos pequenos, ele vai ser transportado por transcitose. O que é transcitose? É que um mecanismo, ele envolve a endocitose e a exocitose. Então, ele entra por endocitose e sai pela exocitose. E vai aqui para o vaso sanguíneo. Mas o que eu preciso que você saiba? Eu falei, expliquei como acontece, claro, de forma simples, não entrei em detalhes, porque não é o que cai em vestibular, tá? O que eu preciso que você saiba? Que os capilares sanguíneos, eles absorvem aminoácidos, glicídios, água e sais. É isso. Perfeito? É isso que eu quero. Agora, os lipídios, eles são capturados pelos vasos linfáticos. Perfeito? Então, aqui você tem grandes gotas de lipídios que, através dos sais biliares, eles são emulsionados, formando gotas menores, tá? E aí, essas gotas menores sofrem a ação das lipases, beleza? Que vai degradar os lipídios. Tudo bem? Aí você tem aqui pequenas micelas. Nessas micelas aqui, então, você teve a ação das lipases, joia? E aí você degradou essas lipases, você liberou, por exemplo, aqui você tem a liberação como é que eu posso dizer? Você tem a liberação de monoglicerídeos, você tem a liberação de glicerídeos, você tem a liberação de ácidos graxos, tá bom? O colesterol vai ser absorvido inteiro, tá? O colesterol não é degradado. Aí esse colesterol aqui, meus amores, olha só, ele vai ser transportado por um transportador para colesterol. E todos eles vão entrar aqui nas células do intestino, aqui nas células do revestimento do intestino. Então, ó, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Ocorre a degradação dos lipídios ali, dos glicerídeos em glicerol e ácidos graxos é liberado aqui no lume do intestino. Eles são absorvidos pela célula intestinal. Agora, presta atenção no que eu vou fazer. Esse monoglicerídeo ou o ácido graxo, eles são transportados até o retículo endoplasmático liso da mucosa intestinal, das células da mucosa intestinal, e lá, no retículo endoplasmático liso, os monoglicerídeos, eles podem ser convertidos novamente em triglicerídeos. Tá? Colesterol e mais algumas proteínas, eles formam uma vesícula, tá? Chamada de quilomicron. Tudo bem? Eles formam o quilomicron, tá bom? Ó, para você ter uma ideia, essas micelas aqui, ó, essas micelas que estão aqui, elas são formadas por monoglicerídeos,
Esse aqui são monoglicerídeos, ácidos graxos livres, colesterol. Então, essas são as micelas. Fosfolipídios estão nessas micelas. Tudo bem? Aí, aqui então, depois essas substâncias, elas entram aqui dentro e formam o quilomicron. Onde que foi formado o quilomicron? No retículo endoplasmático liso, formou o quilomicron. Esse quilomicron agora, ele vai para o complexo de Golgi. E no complexo de Golgi, ele é envolvido numa vesícula. Por quê? O quilomicron, ele é muito grande para atravessar a membrana. Então, o quilomicron, ele vai para o complexo de Golgi, é empacotado em uma vesícula. Olha aqui a vesícula, ó. Ele é empacotado e liberado, então, no líquido intersticial. Só que no líquido intersticial, esse quilomicron, ele é muito grande para atravessar a membrana do capilar. Então, ele vai ser capturado pelo vaso linfático, que é chamado de lacticífero, tudo bem? E ele vai ser transportado pela linfa, tudo bem? Ele vai ser transportado pela linfa. Essa linfa, ela vai chegar até os vasos linfáticos, vai pelos vasos linfáticos, vai chegar até a veia cava, vai para o coração e depois é distribuído pelo corpo. Perfeito? Tranquilo? Então, ó, de forma simples agora. De forma simples. Deixa eu apagar tudo isso aqui. De forma simples. Isso aqui eu te expliquei detalhado. Qualquer coisa você volta, o videozinho, vai ouvindo devagar. Agora, de forma simples. Os lipídios são absorvidos pela célula e são transportados pelos vasos linfáticos. Isso cobre 80% das células. Das células, cobre 80% das questões que caem em vestibular. Se cair que dentro da célula do intestino formam os quilomicrons, é o que pode ser cobrado também. Tudo bem? Então, os lipídios são absorvidos pelas células do intestino, nelas são formados quilomicrons, que são capturados pelos vasos linfáticos. Puf, é isso. Perfeito? Joia? Então tá bom. Agora, o intestino grosso, tá? Aqui você tem o íleo, ó, aqui é o íleo, e aqui o intestino grosso. Essa região onde eu tenho a papila ileal, olha só, ileal, ó, deixa eu pegar uma caneta aqui, aqui é a papila ileal. Isso aqui é como se fosse uma válvula para não deixar que o conteúdo do intestino grosso volte para o intestino delgado. Entendeu? Então, aqui você tem essa região, que é o seco, que é a região de ligação onde eu tenho o intestino delgado e o intestino grosso. E é nesse seco que tem o apêndice vermiforme. Qual que é a função dele? Inflamar, infeccionar e matar você. Essa é a função dele aqui para nós. Para nós, ele é um órgão vestigial, não tem função definida. Tudo bem? Então, aqui, é ele que vai, quando ele inflama, ele causa apendicite. Joia? Então, o intestino grosso, ele é formado pelos cólons. Aí você tem o cólon ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o colo sigmoide, o reto e, por fim, o ânus. Tá? Abertura do ânus. Então, o intestino grosso, ele vai ter cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto. Então, ele é formado pelo seco, colo e reto. Ele não tem vilosidades, mas ele tem essas saculações aqui, ó, do colo. Tudo bem? E qual é a função desse cara? A função desse cara é a seguinte. Ele vai ser responsável pela absorção do restante da água que ficou, sais minerais e vitaminas. Aí, pessoal, eu quero que você saiba o seguinte, tá? Aqui nós temos a flora intestinal. Opa, ó, aqui nós temos a flora intestinal. Então, ó, ele vai absorver água, vai absorver sais e absorve vitaminas. No caso, a flora intestinal, que são as bactérias que estão aqui dentro, elas produzem algumas vitaminas, por exemplo, vitamina K, vitamina B12, algumas outras vitaminas do complexo B, por exemplo, a vitamina B9, tá bom?
E elas que vivem aqui, elas do seu metabolismo, às vezes elas liberam ácidos graxos. E esses ácidos graxos auxiliam na absorção de vitaminas lipossolúveis. Tudo bem? E do seu metabolismo também liberam alguns gases, como metano, e o sulfeto de hidrogênio, que aí são liberados pelo ânus, através de flatos. O que é flato, professor? É o pum, peido. É por isso que fede, porque tem metano e sulfeto de hidrogênio. E alguns alimentos podem aumentar isso. Essa produção de sulfeto de hidrogênio e de metano. Por isso que tem dia que você está podre. Tá bom? Tranquilo? Aí como que ocorre a formação das fezes? Como ocorre? Conforme a massa líquida, o líquido... Deixa eu te apagar isso aqui. Ó, conforme o líquido que veio do intestino delgado vem para o intestino grosso, começa a ocorrer a reabsorção da água e ela vai virando uma massa pastosa. Beleza? Vai virando uma massa pastosa. E é aí que vem, que é o seguinte, pessoas que não bebem muita água ou que ficam segurando à vontade no banheiro, essas fezes elas vão ficando ressecadas aqui. E aí a pessoa tem dificuldade de defecar. Então elas vão formando uma massa pastosa e momentos antes da pessoa defecar, o reto enche. Já nós vamos falar sobre isso. Tudo bem? Então, um alimento que auxilia a você ter uma defecação legal, tá? É a presença de fibras na alimentação, porque a gente não digere fibra. A gente não tem enzima para digerir fibra. Aí o que acontece? As fibras, normalmente elas atraem, as fibras de celulose, elas atraem, por exemplo, né? Contém bastante celulose, elas atraem água para o intestino, o que facilita a defecação. Beleza? Porque gera são fezes pastosas. Tá bom? Agora, a defecação é o ato de eliminar as fezes. Mas como que isso acontece? Momentos antes, as fezes vêm até o ânus, e aqui você tem dois esfíncteres. O esfíncter interno, que é involuntário, e o esfíncter externo, que é voluntário até um certo momento. Você teve diarreia? Se você teve diarreia, você sabe o que eu estou dizendo. Beleza? Porque você consegue segurar ali até um tempo. Na hora que você vai chegar em casa, meu amigo, aqui já vai dilatando, você fala, ai, agora que eu vou fazer cocô. Não é? E ó, vaso por vaso. Vaso por vaso. Curtiu, né? Então aí vai acontecer essa contração da musculatura do intestino e o relaxamento dos esfíncteres. E aí ocorre a expulsão das fezes. Tá bom? Beleza? Então tá. Controle da digestão. O controle pode ser um controle nervoso através dos sentidos. Por exemplo, quando você olha uma imagem dessa de uma pizza, se você tiver já perto do momento que está com fome, meu amigo, aí você já começa a salivar. Não é? Se você demorar um pouco para comer, começa a doer um pouco o estômago. Por quê? Isso aqui vai estimular as glândulas salivares e as parietais, que liberam ácido clorídrico no estômago. E se não tem o que digerir, ele vai digerir o seu estômago. Perfeito? Então, controle nervoso. Agora, o que costuma pegar um pouquinho vocês é o controle hormonal da digestão. Beleza? Então, por exemplo, lembra que lá no estômago eu falei para vocês que tinha as células mucosas, tinha as células parietais que liberavam o ácido clorídrico, a célula principal que liberava o pepsinogênio, lá também tem uma célula G, que libera o hormônio chamado gastrina. Esse cara aqui. Essa gastrina, a presença de proteínas no estômago e a própria dilatação do estômago estimula a liberação dessa gastrina. Essa gastrina, ela vai atuar, ela é produzida pelo estômago e atua no próprio estômago, só que é hormônio, então vai por vasos sanguíneos, né? É produzida e atua no próprio estômago, ela estimula a liberação do suco gástrico para digerir o alimento, a contração da cárdia, que é o esfíncter pilóricos inferior, que é esse cara aqui, ó. Aí o que acontece? Por que ocorre essa contração? Nessa contração, evita o refluxo do alimento para o esôfago. Quem não consegue contrair isso direto, sempre tem azia,
pode ter ulcerações no esôfago, como eu tive, tudo bem? Então, a contração da cárdia e o relaxamento do piloro, que é esse outro esfíncter que está aqui, ó, que controla a passagem do alimento do estômago, do alimento que está no estômago para o intestino. Então, o que ele está fazendo? Ele contrai para não voltar para o esôfago e relaxa para ir para o intestino. Beleza? Jóia? Então, ele vai relaxando ali um pouco. Então, ele libera o suco gástrico para ajudar na digestão. Tudo bem? Aí, pessoal, quando esse quimo ácido, porque o alimento ácido chega no intestino, olha só, o alimento ácido estava aqui e veio para o intestino. Estimula um hormônio chamado secretina, que é esse cara aqui. Então, o quimoácido estimula a liberação da secretina. A secretina, ela atua no estômago, atua no fígado, atua no próprio intestino, tudo bem? Então, olha só. Primeira coisa, ela atua no pâncreas, estimulando a secreção do bicarbonato. Então, ela estimula a secreção do bicarbonato. Por quê? Para controlar o pH. Porque chegou o ácido e falou, opa, tem que controlar isso aí. Quem estimula? A secretina. Ela estimula a produção da bile. Produção. Tudo bem? A produção da bile que vai ficar armazenada na vesícula biliar. Então, ela atuou no fígado. Joia? Estimula a secreção do suco entérico. E aí, ela inibe a secreção gástrica, para parar de secretar ali e ela o alimento não ficar tão acidificado. E reduz a motilidade intestinal, ou seja, os movimentos peristálticos ali vão diminuindo, para ficar mais tempo o alimento no intestino. Joia? Aí, meus amores, tem a colecistoquinina, beleza? Ou cinina. Aí, o estímulo para a liberação é a presença de proteínas e gorduras parcialmente digeridas no intestino. Aí, o que ela vai fazer? Olha, presta atenção, por favor. Ela estimulou, a secretina, ela estimulou a secreção do pâncreas de bicarbonato. Agora, a colecistoquinina, ela estimula a secreção da bile, porque a secretina estimulou a produção da bile e a secreção alcalina. Agora, a colecistoquinina, ela estimula a secreção da bile, não a produção, e a secreção das enzimas do suco pancreático. Tudo bem? E ela reduz a velocidade do esvaziamento gástrico. Por exemplo, ó, mantém o esvaziamento gástrico mais lento. Mantém o alimento lá no estômago. Fala, ó, espera aí que eu estou digerindo aqui, maninho. Aguenta aí. Tudo bem? Aí, quando tudo isso já tiver digerido, vem um peptídeo chamado de peptídeo inibidor gástrico. O estímulo dele é a presença de produtos da digestão no intestino, que é a glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Esses caras, então, produzem o peptídeo inibidor gástrico ou enterogastrona. Qual que é a função desse cara? Ele vai estimular a liberação da insulina no sangue e inibe totalmente o esvaziamento gástrico. Mas por quê? Porque se tiver alimento aqui, é para ficar parado aqui. Por quê? Aqui tem coisa que já é para digerir. Entendeu? É para digerir. Então aí o que vai acontecer? Na hora que isso daqui tiver tudo absorvido, absorveu daí totalmente, aí absorveu a glicose, absorveu os ácidos graxos, absorveu os aminoácidos, quando o teor desses componentes aqui diminui no intestino, aí a gastrina é liberada novamente. Perfeito? Joia? Tranquilo? E assim vai fechando o ciclo. Joia? Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até mais.